Olá, como vai? Sejam muito bem-vindos ao nosso Papo em Dia, porque realmente está em dia. Nós vamos falar de um assunto muito legal que eu tenho certeza que em algum momento você já buscou informação, algum momento você já parou para pensar, que é o viver para sempre, ou um viver centenário, ou um viver mais. Qual é a qualidade de vida que você tem buscado sobre isso? Com certeza o conhecimento já faz toda a diferença. Antes da gente apresentar nosso convidado aqui, eu quero dar uma dica para vocês. Nós temos o WhatsApp, que nós temos a conexão direta, uma conversa, um bate-papo com vocês. Então, assim, pauta que vocês queiram indicar aqui para o DGABC TV, entrevista, vocês também queiram, por exemplo, teve um registro de um acidente, infelizmente, mas manda pra gente a sua conexão, você é nosso repórter também, nosso principal parceiro, isso é muito importante. Então ali, ó, 996124764. O Diário do Grande ABC, além da tradição de 65 anos do jornal impresso, essa conectividade que nós temos em todas as mídias sociais. Perfeito? Combinado? Então vamos lá. Ele é conhecido como Doutor Estilo de Vida. A gente acompanha, ele traz conhecimento de palestra, conhecimento no dia a dia das redes sociais também, e hoje, mais do que nunca, sendo fonte de diversas matérias, de diversas revistas, com livros e assim por diante. Doutor Fábio Santos, que eu apresento como médico, porque o Uhum. histórico é imenso. Doutor, obrigada, viu? Eu que agradeço estar aqui com vocês, é um prazer enorme, né, estar na minha cidade, no Jornal da Cidade, no Diário do Grande ABC, com você, Juliana, que já faz um belo trabalho falando sobre diversos assuntos, e trazer para vocês algo em saúde e sobre a longevidade, que é uma pauta extremamente quente. Com certeza, assim, a gente tem notado que muitos, tem sido foco de muitas reportagens, muitos assuntos trazendo sobre isso, porque eu acho que as pessoas, quanto mais qualidade de vida tem, mais idade fica. Quando a gente fala até de aposentadoria, quem são os novos idosos? O que é a terceira idade? São tantas perguntas, tantas Sim. questões que a gente acaba passando, mas principalmente a longevidade com qualidade. Antes da gente entrar na temática em si, eu queria que você me falasse um pouco do Dr. Fábio também. Sim. Por mais que a gente tenha um conhecimento muito grande sobre você, eu sei que você, a gente até falou: "Ah, ortomolecular", mas hoje está como? É funcional, integrativo? Me fala como que você está nessa concepção. Eu sempre fui um médico, né, aliás, um aluno de medicina que brigava por prevenção. Só que dentro da faculdade de medicina a gente aprende muito pouco sobre prevenção. Pra vocês terem uma ideia, a gente fala sobre nutrição durante 6 anos de medicina, o currículo tem 20 horas ou menos. E não é só aqui no Brasil, no mundo inteiro é assim. Então esse é um problema muito sério, né? Porque a gente não está falando sobre um assunto que mata 11 milhões de pessoas por ano. Direta ou indiretamente, o que você coloca na sua boca está te prejudicando ou te ajudando, né? Eu digo que não tem garfada que é neutra, ou ela é inflamatória ou ela é anti-inflamatória, tá? Então começa por aí. Então eu acabei fazendo áreas clínicas e não áreas cirúrgicas e fui buscar, a primeira coisa que eu fiz foi cardiologia. Por quê? Porque é o que mais mata todo mundo. Com certeza. Só que eu encontrei na cardiologia o quê? Um olhar também muito contínuo, importante para a doença, tá? Mas que era muito ligado a tô com colesterol alto, tô com açúcar mais alto, vou usar uma droga, ou então tem um problema maior, vai para um evento mais cirúrgico, intervencionista. Falei, e a prevenção, pessoal, né? Então eu comecei a mexer nessa história, entender aqui no Brasil e fora do Brasil, aonde eu ia buscar modelos de prevenção, tá? Então eu fiz nutrologia, passei por várias áreas. Fora do Brasil, tive a oportunidade de ir para fora, para uma universidade americana, onde estava começando um negócio chamado medicina integrativa, na Duke University. E ali foi muito legal, porque me fez conexão com grandes líderes ao redor do mundo que estavam iniciando o movimento de medicina funcional, medicina integrativa. Eu fui convidado para fazer parte com eles, né, desse movimento global. Eu sentei em cadeiras como chair, né, como diretor, como Que legal. uma das cadeiras da Aliança Global de Medicina do Estilo de Vida, e trouxe esse movimento para cá cerca de 10 anos atrás. Você citou de livro, tal, nessa época a gente fez um livro sobre isso. Então, assim, vem sendo uma longa luta, né, uma vida, né, eu estou fazendo 30 anos de formado agora, mas eu te digo que pelo menos nos últimos 20 anos eu tenho lutado muito por prevenção. E é interessante te falar que nos últimos anos eu venho percebendo que o movimento ele vem crescendo. Já antes disso, os pacientes já chegam na nossa frente, já eu lembro de, sabe, mais de 2 décadas atrás, o paciente chegando na minha frente falando: "Preciso de um médico para chamar de meu, aquele cara que possa me olhar como um todo", né. E era isso que a gente já praticava naquela época com essa visão de prevenção, tá. Mas hoje, eu acho que o mercado todo está voltando, tanto é que mídia tem nos chamado mais para falar Claro. sobre isso, que, escolas clássicas, então as faculdades nos chamando para dar aula sobre isso, né, sobre essa visão que eu falo que é uma visão integrativa, funcional e do estilo de vida. Então, hoje eu uso essas 3 vias como vias principais dentro do consultório para olhar 360 graus para o meu paciente Sim. e fazer o que a gente chama de medicina 4P, né, que é uma medicina mais preventiva, mais preditiva, personalizada e participativa. Perfeito. O E o participa perfeito, eu venho com outro pé aqui. outro P.
E o participativo é isso, né, Juliana? O que eu estou contando aqui para você, eu conto para cada paciente isso, para ele entender e participar do seu Sim, próprio tratamento. sim. E assim, como você disse no começo, né? Se puder dar uma boa vida com qualidade e até estendê-la, né? Então aí entra essa pauta de longevidade. É legal conhecer o seu histórico, porque não é de hoje, porque hoje nós falamos muito disso, né, hoje as pessoas falam inclusive para as crianças, porque antes: "Ah não, criança ok, pode dar doce, pode isso, pode aquilo", né, na verdade poder, a pessoa pode fazer o que quiser, né, da família, mas o que aquilo acarreta? Muito interessante quando você fala da garfada, que não há uma garfada que não seja inflamatória ou anti-inflamatória, isso deve ficar na cabeça de todo mundo, deve ser uma realidade para todos, porque a alimentação é exatamente aquilo que você come, é o que diz sobre você. Então nós vamos falar da longevidade. O que é caracterizado pela longevidade atualmente? É o viver muito, é o viver com qualidade? O que é para a medicina e para você no seu dia a dia? Então, viver bastante, você tem 2 formas de viver bastante e envelhecer, né. Você pode ter um negócio chamado senectude, que é aquela ideia que você tem do velhinho que está ficando mais enfraquecido, tá. A gente atinge, na verdade, você nasce, cresce, vai desenvolvendo até que você chega num pico, e esse pico, né, ao redor dos teus 20 e poucos, 30 anos de idade, talvez de energia, ele começa a cair depois dos 40 anos claramente. Que a gente quer? A gente quer uma queda mais suave, uma queda mais lenta, não uma queda tão íngreme. Às vezes a gente vê pacientes que estão, sabe, pulando queda livre ou então de paraquedas, tá? Mas se você puder botar uma asa delta que neutralize e faça o que a gente chama de uma retangularização do seu envelhecimento, então eu vou levando essa curva um pouco mais para não ser tão íngreme e a pessoa vai se sentindo melhor. Então, quando eu falo de envelhecimento, eu posso ter senectude quando é aquele velho mais fraquinho, ou então aquele indivíduo que está o idoso que está conseguindo ter mais energia e fala: "Puxa, eu estou com 70, mas eu estou me sentindo como 60. 80, mas é como se eu tivesse, sabe, num passado dos meus 70 ainda". Então, é uma boa versão dele, e isso a gente chama de agerasia, né, ou longevitude saudável, tá. Então, eu posso ter essa longitude saudável, essa longevidade saudável, tá. Então, isso é um ponto chave dessa história. Então, longevidade ou uma longitude saudável é o nosso intuito dentro de um consultório. Perfeito. Quando a gente vai buscar essa questão, então tá, hoje eu tenho 41 anos, falo preciso ter, quero ter, é óbvio que tudo pode acontecer nessa vida, mas você vai buscar e pleitear ter uma qualidade de vida. Quais são os nossos passos? É óbvio da alimentação? É, mas qual seria o passo a passo a partir dos 40, que é quando começamos aqui, como que vai ser um pouquinho menor essa queda? E é muito interessante que você fala, né, a partir dos 40, mas pode ser lá de trás, Tá. pode ser na barriga da sua mãe que começa uma programação de um bom envelhecimento. De acordo como você foi, na verdade, desenvolvido dentro da barriga dela, as escolhas dela já impactam no que vai ser a tua vida lá na frente. A gente chama isso de imprinting genético. Mas assim, não importa que idade você começa, tá? A idade que você começa vai fazer grande diferença lá na frente para você. E quando a gente pensa em longevidade, tem 2 mecanismos bastante interessantes que vêm sendo mostrados, né. Então, como eu te disse, eu faço parte de uma comunidade mundial de medicina do estilo de vida, em que preconiza-se que algumas condutas básicas, desde sempre tomadas, elas levam uma vida mais longa e mais saudável. E, na verdade, um planeta mais sustentável também, né. Então é isso que a gente viu nas chamadas Blue Zones. São pontos do planeta aonde existem mais centenários e existem pessoas com critérios de saudabilidade maior. Então, teve um grupo da medicina do estilo de vida, tem um cara que é muito forte nesse meio, chamado David Katz, que passou a ser um grande amigo, junto com outro colega, é um oceanógrafo que trabalhava na National Geographic, chamado Dan Bittner. Esses caras eles se uniram e pegaram um barquinho e foram nesses cantos do mundo onde tinham Blue zones. os mais Hã, centenários, são as chamadas Blue Zones. tá. E aí eles encontraram alguns pontos como Okinawa, que é muito conhecido no Japão, tá, mas pegaram outros pontos, Loma Linda na Califórnia, Icaria na Grécia, tá, Nicoya na Costa Rica e a região de Sardenha na Itália. Tá. Essas regiões, eles vivem mais. Por quê? Porque eles até chamam, né, são os 9 pontos mais importantes, tá, mas assim, esses 9 pontos eles podem ser traduzidos nos pilares do estilo de vida, que é o quê?
é uma dieta mais adequada, e aí em dieta eles falam: come mais vegetais, né, não comer até você se sentir super cheio, né, então seria uma saciedade, é a regra dos 80%. Uhum. Quando você fala em bebida, se a gente está falando de alimentação e bebida, se tiver álcool, é o vinho em pequena quantidade, bem dieta mediterrânea mesmo, Sim, tá. No segundo pilar da medicina do estilo de vida, é a questão da atividade física, né, que a gente diz que não é apenas um exercício numa academia, tá. Essas regiões, elas não têm muitas academias por metro quadrado, tá. O que a gente percebe é que elas se movimentam muito, as é pessoas. constante, né. Andam, trabalham, trabalho, Sim. tá, então o cara tá no campo, tá trabalhando, tá andando. Então é esse mexer naturalmente, tá, então esse segundo passo é muito importante. Terceiro passo e fundamental é o controle do estresse, tá. Então hoje a gente vive num mundo absolutamente estressante, que inclusive você falou de revistas, né, nós fomos tive um mês de junho muito bom, que eu fui chamado para 2 matérias de capa na revista Muito Isto É, legal. e uma delas foi há 3 semanas atrás, que foi sobre a ansiedade. O Brasil é campeão de ansiedade. Então, se a gente não tiver uma forma de controlar esse estresse, a gente acaba pifando, né. Eu digo que quando você está estressado, na verdade, você está em chamas, e isso o em chamas do inglês, né, in flames, Inflame, tá. O inflame é inflamação, com tá. certeza. Então isso vai te levar a adoecimento. Então qualquer conduta que você faça, relaxamento, meditação, respiração, vai te ajudar Trazer o muito em equilíbrio. relação a isso, tá. O outro ponto é sono, tá, então dormir de forma adequada, que é tanto quantidade quanto qualidade. Quantidade a gente acredita que 7 a 9 horas, tá, mas a qualidade é até mais importante, aquele acordar que você fala assim: "Estou mais reparado". Sim. Tem estudos como, por exemplo, tem um estudo de Harvard recente que mostra assim, as pessoas que durante a semana elas têm poucos dias que elas se sentem reparadas, ou que elas têm mais de 2 dias que elas ficam demorando para dormir, ou mais de 2 dias que elas acordaram durante a noite, ou elas necessitam de algum produto para dormir. Essas pessoas, elas têm uma tendência em morrer 30% maior do que as outras Um que estudo já aponta isso. está tudo em dia. Mas vários estudos apontam para todos esses pilares. E tem um pilar que eu não falei aqui, que é muito importante, né, que é, na verdade são 6 pilares, faltaram 2 aqui, um deles é tabaco e a questão de outras drogas, entra o Sim. álcool aí também. Então o álcool, na verdade, com moderação, os mediterrâneos mostraram que até pode ser positivo, Tá. tá. Mas assim, muito cuidado, essa moderação tem que ser uma coisa personalizada. E relacionamentos. Relacionamentos saudáveis e fortes, eles estendem a sua vida. Isso tem um estudo também de Harvard, já está com mais de 8 décadas esse estudo, que mostrou que ter amigos e ter pessoas, né, fontes para você confiar, dividir um pouco da tua história, faz diferença no número de anos que você vai viver e a qualidade também. Doutor Fábio, é bom a gente ouvir isso, eu acho que já é até um campo comum realmente das pessoas falarem alimentação, exercício físico, qualidade do sono, eu acredito que a gente ouve já isso com mais facilidade. Para mim é administrado, sabe. Mas para a realidade do brasileiro no todo, isso Uhum. não é nada fácil. A gente fala de pessoas que acordam na madrugada para ir trabalhar, pegar um transporte público ainda, mesmo após a pandemia que a gente já falou, que eu preciso otimizar esse tempo ingrato que as pessoas ficam no transporte público, porque é ingrato, não é proveitoso, não dá para fazer nada nem com fone, porque é uma angústia de tempo, é uma angústia de medo de roubo, é uma angústia de medo de assédio. Então, assim, tem tantas coisas envolvidas. Então, para o brasileiro, que é na sua maioria, é muito complicado, porque ele chega, ele vai trabalhar 24 horas, né, o tempo lá de trabalho, depois ele volta, ele fica mais 2 a 3 horas nesse processo. Qual é o momento que ele entende que ele tem que colocar isso na vida dele? Como o brasileiro consegue colocar? Como ele vai deixar de ser estressado, sendo que é no dia a dia comum? A medicina, ela tem buscado oportunidades para isso? Eu sei que tem os paliativos também, Uhum. tem até os remédios, por exemplo, falou do sono, mas isso não seria o adequado para o que a gente acabar pensando daqui 50 anos? Porque eu tenho 40, tá, a longevidade até os 100, é possível? É possível. Mas como que eu vou adequar para o meu dia a dia? Isso também tem sido falado na medicina? Sim, na verdade o que acontece? Tem 2 lados da história, né. É o básico que todo mundo deveria ser ensinado, políticas públicas, tá? Então a gente deveria ter políticas públicas mostrando para a população a importância da alimentação. O Brasil é muito rico nisso, porque o prato do brasileiro, sabe? O arroz, É feijão, rico, né? é rico, tá? Rico. Os vegetais, então o arroz, feijão, uma salada e um bife do Sim, brasileiro, isso na verdade, ele tem uma composição de macronutrientes, micronutrientes muito legal. que bom. Você falou do cara que está acordando e ele está andando para pegar o transporte público e tal. Esse cara, às vezes ele está
se movendo tanto, tantos passos, subindo escada, descendo escada, andando, que talvez ele nem precise, tá, colocar mais atividade física. Ele já está se mexendo naturalmente. A gente tem problema no cara que é muito sedentário, que hoje o Aham. sedentarismo é o novo tabagismo, tá? Sim. Então esse é um problema sério. Sono. Nós temos um problema sério aqui, porque, assim, tem muita gente com problemas diversos em sono, e o sono está muito relacionado à ansiedade e a estresse, tá. Então, assim, eu acho que esse controle desse eixo, né, de ansiedade, você falou, sempre correndo contra o tempo, com inúmeras tarefas, cada vez mais a gente tem mais tarefas para fazer. Então, eu acho que se as políticas públicas estivessem em cima dessas bases, a gente ajudaria muita gente. O que Tá. os estudos mostram é que 80% das doenças crônicas são aquelas que mais matam e adoecem, as doenças crônicas não transmissíveis. Nós estamos falando de hipertensão, de diabetes, que tem uma conexão grande com doença cardíaca, com câncer, tá? Obesidade está aqui no meio também. Essas mudanças poderiam ajudar. Agora, o que é interessante que você me perguntou, de um lado tem essas coisas básicas e do outro está acontecendo coisas fantásticas. É tanta informação, né, é tão gostoso ouvir falar. Não, isso é fascinante. Sim. Nas bancadas científicas das grandes universidades ao redor do mundo, nos trabalhos que começaram com leveduras, tá, que se estenderam para mosquinhas, foram para ratos, macacos e até humanos, condutas como restrição calórica, tá, como jejum intermitente, como atividade física, e aí testando atividade física para atividades de alta intensidade, tá, os chamados HIITs, tá? Tudo isso, além de uso de alguns suplementos, vem mostrando que é possível a gente retardar um pouquinho o relógio biológico. Então a gente tem um relógio que é cronológico, que isso não tem jeito, tá? Tá. Você fez aniversário, tá cravado o número de anos que você tem. Agora, eu, com toda essa experiência clínica, anos de consultório tratando disso, eu tenho paciente atrás de paciente que na minha frente fala: "Poxa, eu estou sentindo, estou com 60, mas parece que eu estou com 40 anos de Que idade". maravilha. Ou eu tenho pacientes o contrário, que estão com 40 e fala: "Doutor, estou sentindo envelhecimento, parece que eu sou um cara de 60, ou parece que eu sou um Tá. cara de 80", tá. Então esse envelhecer, ele acontece por mecanismos dentro do nosso corpo. Então, existem coisas dentro do nosso corpo, como por exemplo, tem uma molécula chamada NAD. Quando você envelhece, você vai perdendo a capacidade de produção, tá, e na verdade, assim, você vai destruindo o que você tem e não repõe da forma adequada. Então a ciência está mostrando que se a gente puder estimular com suplementos que possam aumentar o NAD, e NAD é só um exemplo, né, que eu estou falando que é uma molécula básica de energia. Mas existem os chamados caminhos da longevidade. Caminhos moleculares, eu não quero tornar uma coisa complexa aqui, Tá. mas assim, tem 3 nomezinhos ali, um chamado sirtuína, outro chamado AMPK, outro chamado TOR, tá? mTOR. Esses caminhos, eles podem ser modulados com restrição calórica, com jejum intermitente, com exercício físico adequado, com alguns suplementos. Por exemplo, uma droga que é muito comum, chamada metformina, muito usado para diabetes, pré-diabetes, às vezes obesidade. A metformina atua em centrais de produção de energia do teu corpo, chamadas mitocôndrias, de tal forma que ela consegue otimizar os processos e atua no seu envelhecimento. Então Maravilha. hoje a gente conhece ela, outras drogas, né, por exemplo, ficou muito famosa por causa do vinho, o resveratrol, por exemplo, né. Sim. O resveratrol é capaz de atuar em cima das sirtuínas, que são caminhos da longevidade. E tem outras substâncias que atuam Inúmeras. como senolíticos, né, seriam o que é um senolítico? É aquele que é capaz de repente, quebrar um envelhecimento Sênior. mais rápido. Ó, doutor Fábio, a gente está com 20 minutos aqui. Com certeza, as pessoas que eu tenho entrevistado têm tanta coisa para ser falada, tanto assunto para a gente transcorrer, que já fica o convite para uma próxima. Acho que saúde é fundamental. Quanto mais a gente falar, quanto mais entrar para o nosso dia a dia, fica mais prático para todo mundo, porque às vezes uma pequena mudança já faz muita diferença. É óbvio que nós estamos falando de retardar envelhecimento, de longevidade com qualidade de vida. Então você tem um grupo de ações a serem feitas. Eu acredito muito nessa questão. Mas às vezes para o seu próprio dia a dia, uma pequena mudança já faz, uma grande, muda realmente a sua esfera, a sua trajetória e a qualidade de vida. E eu vi esses dias eu entrevistei uma pessoa que a gente falava das mulheres, né, dos 40, aos 40, eu acabei de ter filho, e para mim foi muito natural, uma gravidez maravilhosa, um filho maravilhoso, tive uma dieta muito forte, muito certinha, meu filho não teve cólica, meu filho não teve isso, podia ter vindo a ter tudo, mas mostrou que a alimentação realmente fez muita diferença no ventre. Já fez, é o imprinting Foi muito genético que eu falei. muito legal, foi e é verdade, pelo menos no meu caso isso acontecer,
E muitas das vezes eu falo: "Nossa, eu me sinto com 30, eu não tenho 40", mas não é que não tenho 40, eu nunca tive 40, então eu não sei o que é ter 40. Sim, sim. Então agora que eu estou tendo, eu estou entendendo o que vai ser, e quando eu tiver 50 eu nunca tive 50 também. Então não é se comporte com a sua idade, né, muitas pessoas falam sobre isso, a gente nunca teve essa idade, então a gente precisa entender personalizado o corpo para ver aquilo que é necessário, por isso que a medicina integrativa, acho que é muito a questão da palavra personalizar, porque o que é realidade para mim, às vezes não é para o outro, porque tem a questão da genética também, né, doutor Fábio? E tem um lance que é muito legal no envelhecimento, né, existe muita romantização que a gente aprendeu, né. As pessoas falam: "Poxa, você está chegando à sua melhor idade", mas Sim. no consultório a gente não vê as pessoas falando que Imagina. estão na melhor idade. Agora as pessoas gostariam de chegar com 60, 70 anos, com toda a experiência, e um corpo que pudesse responder de uma Sim, forma mais rápida, e tal. sim, Então, esses truques eles podem existir, desde que não exista uma negação de que você está envelhecendo e que existe um fim, que existe a finitude. Mário Quintana fala um negócio assim, ó: "Nascer é um privilégio, viver é um risco", tá? E envelhecer, tá, na verdade, assim, ó, nascer é uma possibilidade, viver é um risco e envelhecer é um privilégio, privilégio. tá? Então É eu isso só mesmo. troquei ali. Então é o que o Mário Quintana fala. Isso é muito bonito, porque Sim, realmente envelhecer é um privilégio. Agora, tem um cara que eu sigo muito ele, que é um geneticista americano, que ele fala assim, que envelhecer também é adoecer. com certeza. Então a gente tem que tratar como tal. Sim. Então, se a gente souber acompanhar o passo e modular toda essa história de uma Sim. forma personalizada, você faz diferença na vida das pessoas. Eu ouvi falando em frase, eu ouvi uma outra que foi tão incrível, ainda mais porque esse universo materno tá tão grande para mim, e falou assim, "Você morre pelo seu filho?" Eu falei: "Claro, óbvio. Hoje em dia eu não sei nem mais quem eu sou sem esse na frente". Ele falou: "Mas você vive pelo seu filho?" Eu falei: "Como assim? Você vive, você malha, você tem a dieta, você está se cuidando, você está vendo as doenças predispostas, você tem buscado informação sobre isso, você está vivendo pelo seu filho?" Porque morrer pelo filho qualquer um morre. Sim. É quase intrínseco isso ao vida materna ou paterna, mas viver pelo filho é totalmente diferente. E isso toca muita gente, porque se hoje eu tenho 40, agora eu tenho mais do que nunca chegar aos 80, e com qualidade de vida, Você tem porque que eu viver pelo seu filho. exatamente, viver pelo filho. Isso é muito legal, muito proveitoso ter você aqui falando sobre isso. Acho que a gente deve falar mais e vamos montar umas pautas de saúde muito legais, tá, Legal, doutor Fábio? estou à tua Que a gente disposição. venha falar. E eu sei que eu vou ganhar um livro, ele já me falou Vai. aqui, eu amo livro, me conta desse livro. Então você está ganhando aqui o É. manual do estilo de vida, 30 Maravilha. doses saudáveis sem efeitos colaterais. Por que eu coloquei isso, né? São 30 capítulos, tá? Então são 30 doses saudáveis. Aí, a minha ideia foi um capítulo a cada dia, ou um capítulo a cada 2 dias, ou um capítulo a cada 3 dias. Em 3 meses você, no máximo, mata esse livro aí. Mas para os mais rápidos aí, matam muito rápido. E você pode começar pelo capítulo que você quiser. Então nós vamos falar aí da importância, sabe, da relação de intestino e cérebro, da importância do estresse, da importância de dormir, a importância de comer bem, das toxinas no mundo de forma geral. Então, quer dizer, no fundo, né, a ideia é, se você fizer os teus passos básicos de uma maneira correta, tá? E ainda conseguir, às vezes você não consegue, tá? Entender o teu organismo de uma forma personalizada e poder modificar naquela história um ou outro ponto, e aí podem entrar suplementos, até medicamentos podem entrar nesse caminho, Maravilha. você pode estender tua vida de uma forma legal. O importante, na verdade, não é só dar anos à vida, né? Mas dar vida Vida aos aos anos que anos. você tem, Ai, tá? Então gente, isso é importante. adorei. Fazia muito tempo que eu não conversava, mas o sigo, então, assim, é muito importante que a gente tenha isso. E que legal que você é aqui do Grande ABC, que possa trazer esse conhecimento. Eu prometo, eu leio rápido. Agora com filho nem tanto, mas eu leio rápido, vou consumir com muito carinho. Muito obrigada. Doutor Fábio, obrigado pela sua presença. Eu que te agradeço, muito obrigado e obrigado a toda a audiência do teu programa que com certeza deve gostar muito desse tema. Com certeza, obrigada mais uma vez, viu? Sucesso também nas reportagens de grandes canais que a gente fica muito feliz. Para você aí de casa, muito obrigada pela companhia. Já sabe, estamos em conexão em todas as mídias que nós temos aqui em nosso jornal impresso. São 65 anos de história, trazendo o melhor para vocês. Então ficamos bem conectadinhos, tá bom? Papo Dia se encerra por aqui. Até mais. Até mais.